Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de bem-aventurados os misericordiosos. E aí esse item primeiro, o qual consta neste capítulo 10, é perdoai para que Deus vos perdoe. É interessante esse tópico, bem como diversos outros tópicos relativos ao perdão, já que o cristianismo ele propaga um dos pilares, se não o pilar principal do cristianismo, é o perdão. Toda fala do Cristo, toda fala contida nos evangelhos, traz em suas nuances o perdão, e é algo que vem sendo discutido não só pelas religiões, mas pelas filosofias, em épocas remotas, há mais de 3, 4 mil anos, nós temos notícias de fatos, de frases, de pensamentos e reflexões em torno do perdão. A ciência, por outro lado, tem pesquisado também o perdão. É nova ainda a ciência do perdão e também da gratidão. Tem mais ou menos 2 a 3 décadas que alguns pesquisadores, principalmente na América do Norte, vêm pesquisando de modo científico, sem a influência da religião ou da filosofia, mas traz através de aparelhos de ressonância magnética como se comporta o cérebro humano quando se depara com algumas circunstâncias, algumas ações, algumas atividades que acabam necessitando de gerar na pessoa o perdão. E eles acabaram pesquisando mais de 20 mil pacientes num estudo meio que randomizado da Universidade Davis da Califórnia, dos Estados Unidos, e acabaram encontrando algumas evidências de somatização para o nosso corpo quando a gente tem uma grande dificuldade em perdoar. E quando, por outro lado, a gente consegue perdoar algum ato, alguma ofensa, tal qual a gente tenha sofrido, segundo as pesquisas, esse cientista, principalmente o Dr. Raymond Armstrong, que é da Universidade Davis, ainda pesquisador, ele pesquisa há quase 30 anos o perdão e a gratidão, Robert Emmons, o nome dele, ele tem encontrado algumas evidências da imunidade. O perdão, ele consegue aumentar nas pessoas a imunidade, isso cientificamente comprovado. Consegue baixar a pressão arterial, levá-la para um nível adequado para a criatura humana. Ela consegue melhorar dor e doença crônica. Dores e doença crônica, ela consegue dar uma melhorada e também combate. Tem efeitos terapêuticos para a ansiedade e para a depressão. Então, hoje, na situação a qual a gente se encontra, a gente sabe que a filosofia, a religião e a ciência vêm comprovar os benefícios que o perdão pode oferecer a cada criatura humana. O Cristo falou do perdão desde o seu momento de pregação aqui na Terra até no momento final. Claro que vocês lembram, naquele momento final, quando ele pediu ao Pai que perdoasse aquelas pessoas que estavam ali crucificando eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, denotando que aquelas pessoas estavam em estado de ignorância, que eu particularmente ainda acredito que a ignorância ainda permeia a mente humana. A ignorância é a falta de conhecimento de uma consequência, de um porvir, de uma visão mais além, de uma visão mais desperta. Por essa dificuldade de termos uma visão mais desperta, inclusive nós, espíritas, que acreditamos na vida após a morte, acreditamos na reencarnação, mas nós ainda titubeamos diante de algumas provas que a vida acaba nos oferecendo, algumas perdas, algumas circunstâncias que acabam alcançando nossa alma, nosso coração, a gente acaba sentindo ali. Isso é natural porque nós estamos ainda engatinhando, a gente ainda está conhecendo essa proposta do Cristo ainda. Nós estamos mais próximos dos mundos animalizados do que dos mundos de puros, mundos angelicais, mundos que possam proporcionar uma visão mais ampla daquela pessoa realmente que consegue
enxergar ou mudar suas lentes, enxergar a vida de uma forma diferenciada. Então nós temos essa dificuldade. Por isso, muitas vezes, mesmo com essas evidências, como eu falei, filosófica, religiosa e científica, da comprovação dos benefícios terapêuticos para com aquelas pessoas que conseguem promover aquele perdão, mesmo assim a gente tem uma grande dificuldade. Kardec, nesse item 10, perdoai para que Deus os perdoe, ele coloca ali algumas frases, textos bíblicos do Evangelho de Mateus, do capítulo 5, do capítulo 7 e do capítulo 18, quando o Cristo, através de Mateus, segundo Mateus, vem dizer bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aquelas pessoas que utilizam da misericórdia. Talvez a gente ainda não é misericordioso, talvez sejamos misericordiosos um dia, mas a gente tem uma ferramenta que pode ser utilizada, que é a misericórdia. Então talvez a gente utilize a misericórdia de vez em quando. O misericordioso é aquele que realmente colocou em si ou conseguiu conquistar essa habilidade. Misericórdia é uma habilidade, é uma competência que uma vez adquirida não mais se perde. Então talvez a gente ainda não chegou nesse nível, mas por isso que a gente precisa treinar, por isso que a gente precisa praticar, por isso que a gente precisa a todo instante estar sendo testado. A Terra é um mundo que propicia à criatura humana os testes necessários para que a gente possa sair dela melhor do que chegou. Então ele traz nesse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, bem-aventurados misericordiosos, traz também no capítulo 7, o versículo 6 e 7, mais ou menos, do capítulo 7 de Mateus, quando ele vem dizer que quando a gente não perdoa as outras pessoas, o que esperar de Deus? Que Ele nos perdoe também. Então, assim como a gente não tem uma misericórdia, não consegue perdoar as outras pessoas, fica difícil para a divindade, em minhas palavras, em outras palavras, nos perdoar. E também o capítulo 18, desse Evangelho de Mateus, principalmente no versículo 14 e 15, quando todos nós lembramos daquele diálogo célebre do Cristo com Pedro, que Pedro pergunta: Pai, quantas vezes eu devo perdoar? E aí ele vai dizer, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Denotando também para a gente que tudo é treinamento, tudo é comportamento. A gente precisa ir treinando. O Cristo não estava dizendo que a gente precisava perdoar 470 vezes. Ele estava dizendo que à medida que a gente vai perdoando, a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo aquela competência nova do perdão. E o perdão não é uma libertação do outro. O perdão não é a gente colocar a mão na cabeça do outro, não é a gente acreditar que o outro vai ser livre. O perdão, como traz a ciência, nessa pesquisa do professor Robert Emmons, o perdão fala de nós, não do outro. O perdão é sobre nós, não é sobre o outro. O perdão quando eu não... Kardec, inclusive, nesse mesmo item que nós estamos trabalhando, de 1 a 4, ele traz uma questão interessante. Ele diz que o perdão ele acaba trazendo um rancor, uma raiva, um ódio na pessoa, e esses sentimentos são de espíritos não elevados. Em outras palavras, são sentimentos de espíritos inferiores, tais quais a gente. Então Kardec no início ele diz isso. Esse sentimento de rancor e de ódio não é de espírito elevado, isso é de espírito que está engatinhando. O espírito elevado, ele vai ter isso como competência já, e a partir daí ele começa a viver sobre isso. É interessante esse pensamento de Kardec. São apenas 3 parágrafos que ele tece alguns comentários sobre o perdão, e nos coloca também que nós somos criaturas que estamos ainda aprendendo a viver. A vida, ela é o que acontece dentro da gente. Então, se é o que acontece dentro da gente, quando alguma ação exterior acaba vindo e nos colocando em prova, necessitando que a gente não se puna por dentro, porque talvez esse rancor, esse ódio, advindo de uma falta grave que alguém cometeu para com a gente, que pode ocorrer, muitas vezes nós estamos apenas nos punindo por um erro das outras pessoas. As outras pessoas acabaram
falando ou fazendo alguma coisa contra a gente, e a gente acaba, se pegarmos essa resposta dessa pesquisa científica, é mais ou menos isso que ocorre. Alguém veio, nos fez o mal, e a gente acaba se punindo por um mal do outro, por uma ignorância do outro, por um erro do outro. Por que a gente acaba se punindo? Porque o corpo sofre. Lembram da pesquisa? Pressão arterial, imunidade, doenças crônicas, que acabam vindo, ansiedade e depressão. Então isso não é o outro, isso é a gente que está gerando. A vida é o que a gente gera por dentro. Se a gente gerar realmente coisas interessantes, o nosso corpo vai agradecer e nossa mente também vai começar a aprender. Só que não é fácil, realmente. Soares, quando sugeriu esse texto para a gente trabalhar, eu disse, puxa, logo eu que não sei perdoar. Logo eu que tenho dificuldade com o perdão. Eu trabalho muito bem o perdão quando acontece algo e eu estou errado naquela situação. Então eu trabalho muito bem, não tenho mágoa, não tenho raiva da outra pessoa que falou, que criticou um trabalho, que fez isso, porque realmente faz sentido. E já aconteceu algumas vezes, principalmente na minha área profissional, ter algumas críticas e isso costumeiramente ocorre. E de repente eu olho e digo, puxa, realmente, essa pessoa mesmo, pelo modo que a pessoa falou, não foi um modo talvez respeitoso, não foi um modo que eu gostaria, não foi um feedback interessante, mas ele tem razão. Ele tem razão. Então, não tenho mágoa nenhuma, nem raiva, nem ódio, nada para com essa pessoa, porque realmente eu estava errado. Mas eu tenho uma grande dificuldade realmente em trabalhar isso quando eu estou certo. Eu estou certo e de repente alguém vem e diz alguma coisa, não, mas não é assim, e a outra pessoa não quer escutar, acha que está certo também, eu fico, não retruco, porque isso não faz, não vai levar a lugar nenhum, mas por dentro eu fico ruminando aqueles pensamentos. Então eu tenho também essa dificuldade que eu preciso trabalhar. Somos criaturas suscetíveis, tem um livrinho, Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 69, que Kardec vai dizer, Kardec não, Emmanuel, através de Chico Xavier, vai dizer que nós somos alunos no educandário da vida, suscetíveis aos erros morais, aos erros emocionais, sentimentais, a todo instante. Então, claro, a gente precisa conhecer e reconhecer nossas sombras. Onde é que eu preciso melhorar? Se a gente não sabe onde é que a gente precisa melhorar, a gente ainda está com a visão talvez tapada, com a visão míope, com a visão cega da vida. Se a gente não sabe onde é que onde precisa melhorar, isso vai realmente impactar negativamente na nossa visão, em seguir em frente. A gente precisa seguir em frente. E a vida é isso, são esses acontecimentos. Tem um livro interessante psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, que é Tempestade do Tempo, Tempestade no Tempo, que lá no capítulo 25, Emmanuel vem nos dizer que a vida, ela nos convida a todo instante a ajudar as pessoas, a dar a mão às pessoas, a acolher com um donativo, com um alimento, com alguma coisa que a gente possa ajudar as outras pessoas. Mas, segundo Emmanuel, é 1000 vezes mais meritória, mil vezes mais misericordiosos nós seremos quando a gente começa a trabalhar os nossos motivos interiores, como se fosse a paciência diante de alguém que nos faz o mal, a paciência diante de alguém que acaba tecendo alguns comentários para com a gente. Então Emmanuel, ele começa a fazer não um contraponto, mas ele faz uma comparação, dos donativos que a gente doa, das coisas materiais que a gente faz, de uma palestra que a gente vem aqui, tenta refletir sobre o assunto em conjunto, de tudo isso, mas por outro lado ele está dizendo que nós podemos conseguir alcançar uma evolução quando a gente realmente começar a olhar mais para dentro das nossas emoções e os nossos sentimentos. Ter uma gerência das nossas emoções e sentimentos que é de suma importância, porque é aí que a vida começa a vibrar.
Nós temos notícias, por exemplo, na literatura espírita, de vários espíritos que perderam sua forma, né? Um livro recente, né, que eu li foi no Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, que foi lançado agora durante a pandemia, né, finalzinho de 2020 mais ou menos. E ali a gente vê relatos, também vemos diversos relatos nas obras de André Luiz, está cheio de relatos de espíritos, pessoas. Espíritos são pessoas, né, que perderam sua forma, tem a forma ovoide, a forma X ou a forma Y, diante, né, de uma raiva, de um rancor, de uma mágoa, de alguma coisa que acaba acontecendo. E isso acaba surgindo, não é por você deixou de fazer alguma coisa material, ou porque você fez ou deixou de fazer, não. Isso acaba surgindo por uma falta de gerência nossa, das nossas emoções. O cultivo, né, dessa raiva, desse ódio, desse rancor, é que faz com que as pessoas gerem para dentro de si um sentimento de vingança, um sentimento oposto à caridade, né, um sentimento contrário ao que é propagado pela religião cristã, pelo Espiritismo, por Cristo, que é realmente enxergar o outro como o próximo. Que na realidade, talvez a gente precise até evoluir nesse pensamento, né? Não somos nós somos um coletivo, né? Não somos seres individuais, nós somos uns seres coletivos. A proposta do mundo de regeneração não é uma proposta individual, é uma proposta também coletiva. Então nós precisamos começar a perceber que talvez não exista esse próximo, talvez nós somos único, nós estamos, né, dentro de um planeta e estamos rumando, né, para uma transição planetária. Algumas pessoas não terão mais, talvez, o passaporte para continuar aqui por conta da ainda falta de um despertar, ainda sair um pouco da ignorância, claro, mas boa parte da população vai ficar. O mundo não vai ficar, pelo menos um pensamento meu, talvez esteja errado, mas não vai ficar com 10%, um quarto, um terço da população apenas, e o restante vai migrar para outros mundos. Talvez não, talvez seja uma proporção pequena, 10%, 15%, não sei, mas a proposta de crescimento é coletivo. Então, talvez é igual um diálogo que a gente vê nos videozinhos, né, nas redes sociais, onde um sábio estava andando com um aprendiz, e o aprendiz perguntou: mestre, nós devemos ajudar nosso próximo? E o mestre disse: não existe próximo, nós somos únicos. Então, se nós tivermos essa visão, talvez mais ampla da vida, entendendo que todos nós somos seres que estamos caminhando para a evolução, que estamos seguindo por algum caminho, que precisamos evoluir a todo instante, com cada acontecimento da vida, né? Porque a vida se dá pelo modo que a gente experiencia as situações, as vivências, as ações. A vida, ela não é o que ela nos oferece. A vida não é apenas o que ela nos oferece. É como eu experiencio esses convites que a vida acaba nos fazendo. Como eu vivencio isso. Como eu sinto, como eu estou quando eu estou assim, quando eu estou assado, quando eu estou com dinheiro, quando eu estou sem dinheiro, quando eu estou desempregado, quando eu estou empregado, quando alguém me dá uma pressão mais de perto, quando alguém não me dá pressão, quando alguém está olhando, quando ninguém está olhando. Como somos nós? Esses sim somos nós. Nós estamos presos em um corpo que acaba disfarçando muitas vezes dos sentimentos nossos. Mas notem que muitas vezes, quando estamos naquele acesso de raiva, nosso rosto muda, nossa fisionomia muda. Interiormente, as toxinas começam a trabalhar, e com certeza, se formos fazer algum exame ali, vai dar alguma coisa alterada. Mas visivelmente, quando nós estamos com raiva, isso aparece. Porém, nós estamos presos dentro de um corpo, e esse corpo acaba escondendo muitas vezes a nossa forma. E o que precisamos fazer realmente é começarmos a perceber isso dentro da gente. Como nós lidamos com os convites que a vida acaba nos fazendo a todo instante. É isso que Kardec nos convida, é isso que o Cristo vem nos dizer. É isso que o Cristo está, talvez, passados 2000 anos, a gente ainda não compreendeu essa mensagem dele, que o reino de Deus se encontra dentro de cada um de nós. Então, esse reino precisa ter uma gerência, né, como
guru indiano, né, nos traz a todo instante, dizendo que a vida, ela não é o que acontece lá fora, é o que acontece realmente dentro da gente. E nós precisamos começar a perceber que nós precisamos entrar em uma realidade. Precisamos sair desse misticismo, talvez, e entrar nessa realidade. Mas a gente foge da realidade. A gente, claro, nós temos esse vício de estar sempre ruminando alguns passados, que a gente deveria ter feito, ou caminhos que deveria ter percorrido, alguma coisa desse tipo, ou apegados a algum acontecimento do passado que acaba impactando. Isso, sem sombra de dúvidas, é um fator impeditivo do perdão, se a gente não abrir a nossa compreensão, realmente, se a gente não abrir um olhar mais desperto para uma visão além do alcance, de entender que essa é uma única encarnação. Nós só temos realmente uma vida, mas com diversas existências, diversas encarnações. Essa é uma encarnação. Se a gente compreender isso, talvez fique mais fácil da gente entender esse perdão, entender esse outro que está realmente titubeando, não nos dando o apoio necessário, ou pelo contrário, né, tentando fazer alguma coisa que acabe impactando o nosso caminhar. Acho que há uns 8 anos atrás, eu atendi uma jovem que ela foi abusada, né, pelo pai desde os 12 anos de idade. Então, desde os 12 anos ela foi abusada pelo pai. E aos 16 anos ela descobriu que o pai estava com câncer. A mãe, ela morava numa zona rural, né, de uma cidade, e morava ela, a mãe, o pai e 3 irmãos. Ninguém notava, pelo menos, né, ela comentou que aquilo acontecia, mas foram 4 anos de muito sacrifício, 4 anos de muita dor, né, 4 anos de muitos pesadelos e noites sem dormir por conta daqueles acontecimentos repetitivos. E aos 16 anos, o pai contraiu câncer, teve um AVC também, não conseguiu mais andar. Na realidade, o pai não contraiu câncer, teve um AVC, então ficou sem andar. E ficou sem andar ali, só eram 3 irmãos, a mãe que fazia alguma coisa na roça ali, e só tinha ela de filha. Quem ia trocar as fraldas, quem ia dar banho, quem ia cuidar do pai. Então ela foi a pessoa que foi incumbida de fazer isso. E ela achava que estaria livre, né, quando aquilo aconteceu. Ali tinha sido uma graça de Deus, segundo ela, né, para que aqueles momentos ruins cessassem, né? E aí os momentos realmente cessaram, mas ela teve que continuar convivendo, né, com aquele genitor que praticara durante 4 anos atos criminosos, né, inclusive. Daí passaram ela completou os 15 anos, cuidou do pai com muito sacrifício, com muita luta. Aos 16 anos aos 17 anos o pai dela faleceu. Então o pai dela faleceu, ela respirou fundo, viu aquele momento realmente de dor da família, mas respirou aliviada. 6 meses depois, ela descobriu que estava com câncer. Estava com câncer de rins e tinha que fazer alguns transplantes. Difícil o transplante de rins, mas ela começou a fazer hemodiálise. Então, com o tempo, fez hemodiálise durante 5 a 6 anos. E 5 a 6 anos, uma jovenzinha que tinha 12 anos, bonita, né? Ela vaidosa, né? Cuidava de si, mas 5, 6 anos de hemodiálise acaba impactando, né, no corpo, né, de uma adolescente que acaba se deformando um pouco, e aí ela começa a criar realmente um sentimento de raiva, de rancor e de ódio muito profundo, né, por aquele pai, né, que tinha causado tudo isso para ela e tinha destruído praticamente a vida dela. Como trabalhar o perdão, né, para uma pessoa desse tipo, né? Para a gente que está fora, né, que a gente não passou por isso, né, eu falo bastante isso, né, de algumas situações que a gente não sabe. Talvez se a gente desencarnar e for espírita, né, e tivéssemos a oportunidade de inspirar alguém, tivéssemos a oportunidade talvez de
ser o tutor de uma pessoa desse tipo, a gente de fora iria dizer com certeza: perdoa, o melhor caminho é o perdão, não tem outro caminho a não ser o perdão. E realmente, mas para a gente que está fora é fácil, para a pessoa que não tem um entendimento, para a gente que tem um entendimento já é difícil de entender, né? Então eu disse para ela em algumas sessões: puxa, eu sendo você, eu não sei se eu aguentaria, eu não sei se eu estaria vivo hoje, eu não sei, realmente eu não sei, porque é muito, muito difícil. É muito fácil para mim dizer: olha, ele desencarnou, isso é uma encarnação sua. Então não tem um entendimento desse tipo. Tem inclusive um livro de Fernando Bem, que é O Céu de Beatriz, né? Eu li ele por 2 vezes, não sei da seriedade, né, do trabalho, né, desse autor, mas eu li o livro, um livro dele chamado O Céu de Beatriz. E é bem interessante esse livro, que em um determinado trecho desse livro tem um pai que abusa de uma criança. Uma criança, ela tem 5, 6 anos de idade, e aí esse pai, com essa família, mora numa favela, né, no Rio de Janeiro, e a favela é dominada pelo tráfico de drogas. Um dos filhos um dos irmãos dessa menina Beatriz, né, filhos desse pai, é um dos traficantes também, e ele está ali comandando, né, aquela região, e sai logo cedo, 5, 6 horas da manhã eles saem, a mãe sai, todo mundo sai. Todos os dias só ficava a menina Beatriz, 5, 6 anos mais ou menos, e o pai. E o pai costumeiramente abusava da filha. Certo dia, ele foi lá abusar da filha, não notou o filho, um desses, que é traficante, ele não tinha saído, tinha ficado em casa. Ele não notou que o filho achou aquilo estranho, foi falar com a menina Beatriz. A menina Beatriz, como acontece, né, nesse tipo de caso, as crianças, elas não falam, né, elas ficam em estado de choque, guardam aquilo para si, né, quando vem estourar realmente, anos depois. E aí Beatriz confessa a ele mais ou menos o que tinha acontecido. Ele não pensa 2 vezes, mata o pai, né, ali, que ele já traficante, já fazia isso constantemente, não pensa 2 vezes, mata ali o pai. Meses depois, acontece uma briga entre facções rivais dentro dessa favela, e aí entram, sabe que ele é o comandante, é a pessoa que está ali, né, comandando aquele tráfico naquela região. Os traficantes rivais entram e matam todo mundo ali, inclusive a menina Beatriz, que estava escondida debaixo da cama. Então, matam todos ali. Desencarnam todos, vão para o mundo espiritual, segundo esse livro, O Céu de Beatriz. E aí Beatriz, criança, começa a se lembrar de algumas coisas, começam a fazer ali, né, o que deve ser feito, né, nesse processo de recuperação de sua memória. Certo momento, há um encontro com um dos instrutores, né, desse grupo, e aí eles começam a explicar a situação de Beatriz. Eles contam que alguns anos atrás, séculos atrás mais ou menos, havia aqui nós sabemos que a escravidão no Brasil, né, passou acho que 3 séculos, né, mais ou menos 3 séculos, e aí dentre esses anos aí, certa feita, um senhor de engenho, né, que tinha ali diversos escravos, tinha alguns filhos, tinha algumas filhas, viviam numa casa enorme, próximo também ali do Rio de Janeiro, onde tinham diversos escravos, centenas de escravos que cuidavam ali de tudo. E essa mocinha, né, tinha contato com outras moças de outras comunidades, e essas moças de 14, 15 anos, na época, né, segundo consta no relato, comentavam das suas aventuras sexuais, comentavam de ter feito isso, ter feito aquilo, e essa jovem filha desse senhor de engenho nunca tinha feito nada, então ela tinha medo, né, de fazer alguma coisa. E de repente, certo dia, ela em um ímpeto, não sei de que, talvez uma descarga de adrenalina, ela apontou para um dos escravos que ia passando próximo do quarto dela, chamou o escravo estava fazendo alguns serviços
braçais que precisavam ser feitos, chamou o escravo para dentro do quarto, tirou a roupa do escravo, deitou ele, e quando ela deitou em cima do escravo, ela se arrependeu. Não tinha feito nada, mas deitou em cima dele, ela se arrependeu e deu um grito. Quando ela deu um grito, vieram, né, as pessoas ali para ajudar, inclusive o pai chegou e viu a cena, né, o escravo ali seminu e ela. Então o escravo foi condenado, né, ali à morte, passou 15 dias para morrer amarrado em um pau, né, ali sofrendo até a morte. E essa menina que provocou isso, né, foi ela que provocou, porque o escravo estava passando, o escravo fazia o que os donos, né, dos engenhos mandavam. Essa menina era a Beatriz e o escravo era o irmão dela. Então assim a gente começa a ter uma visão mais abrangente, né? Também repito, né, eu li nesse livro O Céu de Beatriz, do Fernando Ben, não sei, né, da seriedade do livro, mas a história acaba fazendo um sentido, né, pelo que a gente lê, né, na literatura espírita. Não é justificativa para o mal, não é olho por olho, dente por dente, de forma nenhuma. O que a gente precisa é compreender, né? Precisa, né, ter mais compaixão, né? Quando a gente tem mais compaixão e compreensão pelo outro, essas coisas talvez não façam muito sentido, né? Mas quando a gente abre o campo de visão e começa a entender, né, nessa história a gente começa a entender um desenrolar. Então dessa jovem que acabou passando, né, por essas dificuldades, depois de meses de a gente conversando e fazendo alguns atendimentos, ela começou a entender algumas coisas e começou a não se punir mais, porque essa raiva, esse ódio, essa mágoa que ela estava sentindo só estava fazendo mal para ela. O pai já tinha desencarnado. É claro que a gente sabe que a energia, a vibração, uma coisa ou outra, mas o pai já tinha desencarnado. O pai já cumpriu, né, o seu tempo de vida aqui na Terra. Se fez o que deveria, o que não deveria, não sabemos, né, não temos como avaliar nem como julgar, né, não tem o que entrar nesse mérito. Mas ela ainda continua nesta vida. E o que importa é o que acontece nessa vida. O que importa é como nós lidamos com os acontecimentos que acabam acontecendo nessa vida. Então, quando Kardec, o Cristo principalmente, né, acaba nos trazendo essa necessidade da gente perdoar diante, né, dos acontecimentos exteriores, por mais difíceis que sejam, a gente sabe que esse é o caminho. Como encontrar esse caminho é um desafio para cada um, porque cada um de nós temos uma bagagem, cada um de nós temos uma experiência que a gente carrega de diversas encarnações e dessa também. Então, cada um vai trabalhar de um jeito. Não existe uma receita de bolo, né? Cada um siga o passo isso, o passo X. O que a gente sabe é que não há como fugir do perdão. Inclusive, Kardec diz isso, fora da caridade não há salvação. E quando Kardec questionou a espiritualidade, o que é caridade, a espiritualidade falou benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Perdão das ofensas. O perdão das ofensas é um dos pilares da caridade. Kardec diz que fora da caridade não há salvação. Inclusive, ele diz também que a caridade não é um dos caminhos da salvação, é o único caminho. É o único caminho. Então, nós sabemos que, diante desse mal que acaba acontecendo a todo instante, né, e isso vai acontecer de coisas simples às coisas mais complicadas, às coisas mais complexas, tipo nessa história que eu acabei de contar, coisas simples. Alguém vem, fecha o caminho nosso de trânsito, alguém vem, diz que a gente é feio, alguém vem, né, pega um coisa ali, um carro, alguma coisa, e já bate na gente, ou qualquer coisa, uma cobrança indevida. Tem um colega que diz, quer conhecer uma pessoa, se você conseguisse a gravação da operadora telefônica, quando ele liga reclamando, você ia conhecer a pessoa. E realmente, quando a gente liga para algum sistema, né, para reclamar de um cartão de crédito, uma operadora, alguma coisa, a gente parece que, né, sai de si. A gente começa realmente a colocar, como diz no ditado popular, né, as vinhas de fora, né, a gente começa a aparecer. E é natural que isso ocorra, né, e é natural, também vai ser natural com o tempo que a gente observe isso o quanto antes. Não deixar para observar quando realmente já não tiver mais nada para fazer, mas geralmente é isso.
geralmente aquele acesso, né, de fúria, ou de raiva, ou de indignação acaba vindo, e a gente precisa fazer alguns questionamentos. Isso está aparecendo em mim? Se isso está aparecendo em mim, é porque isso é meu, não é do outro. Não é o que o outro faz. Nesse livro, no Rumo do Mundo de Regeneração, tem uma frase interessante nele, que diz que a luz brilha mais na treva densa. Quanto mais a treva é densa, mais a luz brilha. Então a gente só vai realmente nos conhecer quando formos testados pacientemente diante de quaisquer acontecimentos. Essa é a proposta da vida, a gente ter uma gerência sobre as nossas emoções. Agora, não precisamos esperar muito, não podemos perder tempo também, né? A perda de tempo, muitas vezes, acaba impactando no nosso caminhar. Todos nós que viemos para a Terra temos um limite, nós temos uma data, né? É claro que tem moratórias, tem isso, tem aquilo outro, mas nós sabemos que quando a gente vem para a Terra, nós temos um tempo pré-determinado, e esse tempo a gente precisa, o quanto antes, estar atentos, né? Para que a gente não perca muito tempo e não fuja de algumas provas, não fuja de algumas evidências. É claro que, como diz no capítulo 11 de Missionários da Luz, né, um capítulo chamado Intercessão, quando Alexandre, junto com André Luiz, vai visitar uma casa, né, para fazer um determinado trabalho, e aí quando o André Luiz chega lá, observa que tem alguns seres ali, como se fosse, como falávamos anteriormente, uma forma diferenciada. Eles estão ali animalizados, sugando a comida, sugando as energias daqueles habitantes que estavam ali naquela casa. E André Luiz, já com a consciência mais aberta, né, desperta no mundo espiritual, ele observa aquilo e diz: puxa, esses são animais? Não, são pessoas, são espíritos, são pessoas. Nós somos espíritos. Nós somos pessoas, nós somos espíritos. A diferença é que nós estamos com o corpo, né? Outros desencarnados estão sem um corpo, mas são pessoas também. Então ele observa, essas pessoas estão aí fazendo, sugando esse alimento como se fosse animalizado. Eu vou lá, eu vou me fazer presente diante deles, vou palestrar, eu vou conversar, vou entender o que eles estão fazendo e vou explicar a situação, que isso não faz sentido. Um ser desencarnado passar por uma situação dessa. Eram espíritos que estavam ali nessa situação quase que animalesca. E Alexandre disse: se tu queres ajudar, vem em outro momento, vem em uma outra hora, porque vai ser perda de tempo. Porque mentes cristalizadas de longas datas não se desfazem com o discurso verbal de um dia. Mentes cristalizadas, cristalizações mentais, não conseguem se dissolver com a palestra, com a leitura de um livro. Precisa de prática, vem em outro momento. Então Cristo a todo instante está nos chamando, nos convidando para que a gente possa fazer esse mergulho interior e sair dessa situação animalesca. Talvez não nessa proporção que esses espíritos se encontram, mas quando eu falo animalesca é porque muitas vezes nós somos criaturas materiais, cultivamos coisas materiais. Todo sentimento contrário à caridade é material. Raiva é material, orgulho, ambição, inveja, tudo isso é material e tudo isso nós temos. Como diz Emmanuel, né? Estamos no educandário, né? A Terra é um educandário de aprendizado. Nós somos alunos aqui de erros e acertos, precisamos notar o quanto antes, mas o Cristo nos convida a todo instante para o despertar. E eu lembro aqui daquele diálogo célebre, né, do capítulo 5, né, o Messias de Nazaré, de há 2000 anos, né, quando Publio Lentulus foi encontrar-se com Jesus, né, e fica extasiado em êxtase, quando ele está ali do encontro com Cristo, ele pensa que está sonhando diante de todos aqueles sentimentos, né, que estavam ruminando no seu coração, na sua mente. Ele acha que está sonhando diante da postura do Cristo, aquela luz magnífica, né? O Cristo na frente dele, e ele ali, sem entender esses sentimentos que estavam passando na sua alma, no seu coração, e o Cristo lendo o pensamento dele, disse: você não está sonhando, isso é real, você agora tem a oportunidade de modificar o seu comportamento, que foi errado até agora,
que foi em caminhos tortuosos até agora, então tu podes me seguir agora ou só daqui a alguns milênios. Talvez esse convite do Cristo ao Pubulentos, né, tu podes me seguir agora ou daqui a milênios, seja para a gente. A gente pode, a partir de hoje, começar a enxergar o que sai de dentro da gente. É porque a gente, às vezes, quando acha que vai ser, não, eu quero evoluir, eu quero fazer isso, a gente acha que precisa correr para fora para fazer alguma coisa. Não, você precisa escutar você. Você precisa olhar o que você está gerando. O mundo é o que a gente gera. O mundo de provas e expiações não são as coisas materiais que estão aí. É o que a gente gerou para formar o mundo de provas e expiações. O mundo de regeneração é o que a gente vai gerar para tornar um mundo de provas e expiações. O mundo não vai mudar, as casas, as cores, da mesma forma, mas o mundo em si é o que a gente gera. Então, se a gente puder olhar mais para dentro da gente, o que é que a gente está gerando a todo instante, aí sim nós seremos mais saudáveis para com a gente, para com o outro e para com o mundo, e com certeza iremos sair dessa vida melhor do que a gente chegou. Gratidão.